sou Tami Fricelli, escritora e comunicadora popular. Hoje, o Correio do Brasil Brasília, em entrevista, traz o deputado distrital Max Maciel. Com 20 anos de atuação pela periferia, pela juventude, hoje ele tem o seu primeiro mandato, ele veio com 35 mil votos. Conta pra gente, Max, posso te chamar de Max? Seja bem-vindo. Conta pra gente essa trajetória que não começou agora dentro da Câmara Legislativa. São 20 anos de atuação pela periferia, mas esses 35 mil é muito maior, né? O que você tem feito. Sim, na verdade, é uma responsabilidade muito grande também. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui participando com o Correio do Brasil Brasília, à disposição sempre para a gente fazer esse bom diálogo. Bem, como você bem pontuou, acho que nossa história começa com o movimento social mesmo, ainda no final dos anos 90, contabilizando mesmo de forma oficial lá para o ano 2001, dentro do movimento estudantil, e depois participando de várias atuações, né? Acho que nosso intuito nunca foi chegar na nacionalidade inicialmente, sempre foi pensar como a gente poderia melhorar um território que era majoritariamente sofria todo tipo de preconceito e ponderações como uma das cidades mais violentas, no caso da Ceilândia. Para quem não conhece, Ceilândia é uma das primeiras experiências de remoção de favela no Brasil. O seu nome é o Centro de Erradicação de Invasões, a partir da campanha de erradicação de invasões. Então, a gente faz essa boa caminhada até que chega ali a pressão coletiva de buscar uma representatividade, uma vez que a gente não se reconhecia mais em quem estava nela. E aí a gente veio em 2018 a primeira vez, ficou na primeira suplência, foi o que deu condição de falar, olha, tem um caldo aí, dá para vir mais uma, e eleito na última, agora em 2022, com o terceiro mais votado do DF, que foi uma responsabilidade ao ouvir isso, né? Então mostra um pouco dos desafios que a gente tem pela frente e também de pessoas que acreditam nesse potencial. Sim, e hoje você está presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana. E temos hoje, tem um mês completando que o transporte público está de forma gratuita, os fins de semana e feriados. Domingo e feriados, né, no caso. Mas, assim, a privatização da rodoviária, como é que está sendo isso? Como é que está sendo o diálogo com o Então, é importante dizer assim, que quando a gente assume, nós já tínhamos no radar requisitar a Comissão de Transporte. Certo. Porque a gente já tinha vários acúmulos, tanto no movimento social, quanto também pessoal de história de vida, que é viver dentro do transporte público. Exato. Eu e você, hoje, para chegar aqui... É uma loucura. Loucura. E vai continuar sendo uma loucura. Então, assim, quando a gente toma posse e entra lá dentro, muitas vezes as pessoas não entendiam, porque para a esquerda fica sempre pautas ou consideradas identitárias, ou com temas que eles acham que não é central para o nosso debate. Pelo contrário, né? A gente queria debater, de fato, o transporte e a mobilidade urbana como um vetor estratégico da cidade e que impacta milhares de vidas todos os dias. Então, a gente se desempenhou, criou várias comissões, inclusive uma subcomissão de tarifa zero, que subsidiou alguns estudos. Obviamente que o que o governo atual fez é uma ação propagandista eleitoral, mas que para nós já é um avanço, porque ter um tarifa zero mostra para as pessoas o que nós estamos dizendo o tempo todo, que era viável, que era possível, que dá para fazer. E aí a gente se depara com a complexidade que é a mobilidade, né? Você tem uma complexidade histórica, a gente centrou esses 2 primeiros anos massivamente no transporte coletivo, sobre pneus, que são os ônibus, né? Mas também o metroviário. E a gente esbarra ali nas várias tentativas de entregar tudo que é público para a iniciativa privada, entre eles a rodoviária. Porque o transporte público no DF, ele é uma concessão e já é privatizado, porque quem toca são empresas privadas. O Estado assina um contrato e paga toda a conta, praticamente. No final, a gente paga toda a conta e o usuário paga 30% dessa conta. Ou seja, por isso nós estamos defendendo tarifa zero restrito, porque eu não quero tirar os 70% que o Estado está pagando para as empresas, eu quero achar mais 30%, pagar tudo e depois eu discuto a modelagem, porque eu acho que quem tem que assumir é o Estado, quem tem que assumir é a empresa pública, que tem que ser a referência, como o metrô e como a TCB, que deveria ser fortalecida. E a rodoviária é só mais uma estratégia de um governo que assume a incompetência de gestar alguma coisa, porque as pessoas ficam dizendo assim que mas isso não é fim, isso não é tão importante. Mas, gente, se um governo não consegue gestar uma rodoviária, ele não consegue gestar uma cidade, né? E aí você está tratando não de qualquer rodoviária, você está tratando de um maior hub do Distrito Federal. A rodoviária do Plano Piloto é um grande hub, passa 400 mil pessoas dia pelo aquele local para passar por outros cantos da cidade. E o Estado apresenta uma entrega faliciosa, porque o sucateamento da rodoviária não foi
porque a rodoviária é problemática, foi porque houve anos de não investimento na rodoviária, de não ter orçamento, de não ter uma direção direcionada, de não ter uma série de recursos voltados para ela, né? E o Estado, no final do processo de entregar, aumenta o volume de recursos para justificar a entrega, e entrega agora para a iniciativa privada, que vai ganhar um prêmio, né? Ela vai ganhar um prêmio não só de explorar a área, como a chamada taxa de acostagem. Ou seja, cada ônibus que encostar na rodoviária, seja do entorno, seja do DF ou metrô, vai pagar uma taxa para a concessionária. E aí a gente vai se perguntar quem vai pagar essa conta. Porque os empresários não vão pagar. Quem vai pagar é o povo na chamada tarifa técnica, está claro para nós. Então, ou seja, você entrega a iniciativa privada dando um prêmio para ela. Ó, você vai explorar uma coisa que eu não quero explorar, e ao invés de você, né, me dar o outorga, que no processo vocês falam assim, ó, em 20 anos a empresa tem que dar 120 milhões para o Estado. Só que só nos primeiros 10 anos, né, essa empresa já vai ganhar de taxa de acostagem os 120 milhões. Então, ou seja, ela já vai ganhar o que ela tem que devolver em 20, em 10. Então, os outros 10 é lucro para ela. Então, assim, esse negócio, a gente denunciou na Câmara Legislativa, fomos para o embate na votação, chamamos a atenção de toda a população porque estava em jogo, mas, infelizmente, nós temos uma Câmara Legislativa que não debate a política. Né? Eles debatem a política do ponto de vista de vota ou não vota, mas não faz um enfrentamento com números, com dados precisos. Né? Então, a gente se viu ali sendo, naquele momento ali, não avançando o que a gente queria, que era a não privatização da rodoviária, e chamando a responsabilidade do governo para que ele tocasse com os apontamentos que a gente já tinha feito. A gente sabe que a saúde no DF é sucateada, tem os seus problemas e que não é falta de dinheiro. A gente entrou em contato com o Sindifermeiros para saber como é que está a saúde dos trabalhadores em enfermagem. A gente sabe que é precarizado, que não tem a valorização, mas você tem alguma coisa para falar para a gente sobre como é que está essa situação da galera que trabalha? Infelizmente, quando o assunto é saúde, isso é o pior número que o Distrito Federal pode apresentar para o conjunto do país. Sim. E você falou uma coisa importante, não é falta de dinheiro, são 14 bilhões de reais. E aí que afeta todo mundo, afeta tanto os usuários quanto os trabalhadores do sistema. Você pega a própria enfermagem, como o Sindicato Enfermeiro traz, você tem profissionais adoecidos. Primeiro porque fazem escalas triplas para poder pagar as contas, porque são mal remunerados, ou quase sempre eles assumem quase a gestão completa ali do processo dos quartos e dos leitos, porque você tem uma ausência de profissionais médicos. É importante chamar a atenção que o problema não é ter médico ou não ter médico. O problema é a medicina no Brasil não reconhecer que a enfermagem pode assumir determinadas responsabilidades e a população que tem um histórico de achar que só o médico pode acompanhar ela. Isso é uma reserva de mercado que o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais defendem, que é insustentável para o Brasil profundo, é insustentável no Brasil real. Né? Então, por exemplo, vamos falar aqui sobre enfermagem, vamos falar sobre estratégias de saúde da família, baseado na saúde sexual e reprodutiva. Então, por exemplo, se eu tenho um volume de um território com incidência de gravidez precoce ou um número grande de gravidez não planejada, e eu faço um acompanhamento de planejamento familiar com estratégia de saúde sexual e reprodutiva e coloco o DIU ou a vasectomia para os homens, se for o caso, que é reversível, como um instrumento de controle familiar ou de educação familiar, se aquela família ela não engravida, eu não tenho um volume no hospital, por exemplo, no posto de saúde de atendimento de pré-natal, eu desloco a equipe para acompanhamento de outras complexidades. Então, isso tudo é estratégia. O problema é que as mulheres não recebem, porque elas querem, mas não tem o profissional para colocar o DIU. A fila é gigantesca. Obviamente que aí são várias situações sociais locais complexas, e você tem ali, por exemplo, uma das áreas das vertentes direcionada a um atendimento que é de excelência no Brasil, mas que consome muito. Só para você ter uma ideia, Brasília tem hoje uma média de 150 dias para uma consulta, para uma pessoa ser chamada para uma consulta. Então, assim, nós estamos numa saúde no DF hoje, com 14 bilhões, hospitalocêntrica e médico-centrada. Então, todo mundo vai achar que ter hospital é que vai resolver a saúde e ter médico que vai resolver a saúde. Não é, porque saúde não é ausência de doença, é qualidade de vida. Então, eu ter terapia ocupacional, eu ter fonoaudiólogo, eu ter farmacêutico. Porque muitas vezes, até eu vi uma entrevista recente, que a população fala assim, não quero que o farmacêutico me dê nada, que tem que prescrever o médico. Só que o farmacêutico, se ele tem o diagnóstico, ele consegue direcionar
com a medicação, porque ele tem uma formação que precisa para aquilo, entende? Sim. Então, essa lógica médico-centrada impede que a gente avance no Brasil os tratamentos que são de menor potencial, que está na atenção primária, por exemplo, que você pega, eu fui em vários hospitais de Brasília, 60% em média de quem está naquele hospital no pronto-socorro, ou seja, que é o que está gerando a pressão dentro do hospital, 60% era para ser acompanhado numa unidade de saúde, básica de saúde. Eu não estou falando de pequenas lesões, estou falando de febre e vômito, eu estou vendo de baixa complexidade. Só que, como as unidades básicas de saúde não funcionam no horário que a classe trabalhadora precisa, ela funciona de 7 da manhã às 5 da tarde, onde a classe trabalhadora está trabalhando, quando essa pessoa chega em casa, o filho está 3 dias com febre, ela só tem um hospital para recorrer. Ela não tem mais um posto de saúde para recorrer. Então, até isso, a gente precisava ter que mudar essa matriz. Isso muda com o quê? Com o Conselho de Participação Social daquele lugar. Qual é a maior incidência? Por exemplo, hoje, qual é o grande gargalo de grande parte das clínicas e dos hospitais? Grande parte sem várias complexidades, mas a diabetes. Eu fui no agarrão, por exemplo, tinha uma fila de pessoas sentadas com problema no pé que começa a gangrenar do pé, né? Por vários problemas, ou uma lesãozinha que não cicatriza e vai aumentando, vai gerando uma série de problemas. Diabetes não é da noite para o dia. Diabetes é exatamente um processo histórico de saúde alimentar. Só que você vai pegar o nosso povo empobrecido e está comendo o quê? Alto teor de sódio e alto teor de açúcar em alimentos que são mais baratos no mercado. Então você precisa fazer um processo de educação. Isso é saúde, é tratar agora para evitar a complexidade maior lá atrás. Então, assim, e por um sistema que está abarrotado de gente, pelas deficiências nessa complexidade de saúde, você tem poucos profissionais médicos, isso é uma grande realidade, falta RH de médico, falta profissionais médicos. A única saída para resolver isso é montando curso, descentralizando a formação de medicina nos territórios, formando os nossos povos periféricos para ocupar a medicina, porque é um curso elitista que mantém o clientelismo do elitismo e das pessoas que hoje não querem estar na rede pública porque falta material, é baixo remunerado e vira um negócio. E aí você tem a enfermagem praticamente sendo ali a porta sobretudo nos hospitais das periferias. Sim, Ceilândia, Sobradinho. O maior quadro são técnicos de enfermagem e de enfermagem. Já aqui no plano, não. A maioria são especialistas, é o contrário. Por quê? Porque a galera que é médico mora aqui. Então ele não quer se deslocar para Brasília às 7 da manhã. Dificilmente o cara, não, vou bater plantão agora lá em Samambaia. Eu moro no Lago Sul. Ele não vai. Se ele pudesse ser transferido para o Agarrão, ele prefere estar no Agarrão. Então você tem um Agarrão, por exemplo, com o maior índice de especialistas. Por isso que os hospitais aqui sempre são os hospitais de referência e tem os especialistas, porque é que eles estão se concentrando, eles estão morando perto de onde eles estão trabalhando. E eles têm o direito de querer dizer isso. Se essa é a mágica, se essa é a prática, então vamos centralizar os cursos de formação de medicina popular, com qualidade. Você tem Cuba que fez isso largamente, está lá a formação explicando como faz isso, né? Tem experiências no mundo também que trata disso. E aí, como você tem um sistema de saúde sobrecarregado, quem está na linha de frente sofre tudo. Sofre a pressão do público que não tem atendimento adequado, do paciente que está sofrendo problemas por falta de insumos, ele que não tem as condições de trabalho, tem que fazer outras escalas para poder pagar as contas, e isso aí gera um adoecimento completo. Fica a dica, quem cuida de quem cuida, né? Exatamente. A gente está esperando o retorno do Sim de Enfermeiros sobre. A gente estava falando de privatização, vamos lembrar que a Neoenergia foi privatizada e está vendo que áreas até o plano piloto e as RAs estão o tempo todo sem luz mesmo, o tempo todo. E essa construção, a quem interessa a construção dessa termoelétrica perto de uma escola, você como pedagogo, enfim, como... Não, meu problema é muito... Pra você ver, tudo nesse... Nós estamos vivendo um momento no Brasil que eu não acho nem neoliberal mais, sabe? Assim, um negócio... É tudo interesse pessoal. Como é que eu estou justificando destruir uma escola com 540 alunos para colocar uma termoelétrica que ninguém consegue explicar a quem serve? Outro, do ponto de vista técnico, muita gente vai vencer a gente no debate, porque do ponto de vista técnico gera energia, e energia é potencial de desenvolvimento. Mas essa é a energia que a gente quer, uma energia que está colocando bilhões de CO2 no sistema, que está dentro de uma área
num lado específico da cidade, que a gente já sabe que foi designado por racismo ambiental, né, que é mata o rio, coloca aterro sanitário, bota ali uma termoelétrica. Então, a gente até hoje está se perguntando a quem serve essa termoelétrica, porque não tinha ninguém em Brasília debatendo esse tema. Não tinha ninguém em Brasília ciente do que estava acontecendo. Então, a gente foi acionado, fizemos denúncia com um conjunto de parlamentares, realizamos audiências, participamos de reuniões e mostrando que no momento da história do Brasil, hoje, no século XXI, 10 anos depois desse debate ter começado lá atrás, a gente mostra que outras matrizes energéticas faz mais sentido do que eu trazer um gasoduto de São Paulo para cá para explorar uma termoelétrica que, mesmo que ela não polua o rio, porque a água que vai ser usada não necessariamente vai ser uma água poluidora, porque ela já é estágio 4, né? Ou seja, já está uma estratégia de matar o rio. Os fatos correlatos à aplicação dessa termoelétrica são devastadosos. O próprio relatório dela traz 24 pontos negativos, dano na fauna, na flora, no processo sonoro, na poluição do ar, na poluição do solo, nas matrizes de cultivo local, né? Você tem ali apicultores, você tem piscicultores, você tem própria agricultura familiar indo em volta. Então, os próprios dados da empresa falam, isso aqui não faz sentido o que você colocado aqui. E qual é o argumento? Lucro para alguns. Né? Porque gasoduto, eles falam, é gás natural, mas de natural não tem nada, é um combustível fóssil, finito, altamente poluidor. Né? Para gerar o quê? Qual é a grande empresa que nós temos aqui para gerar essa energia? Tirando o metrô. Que é possível a partir de quê? Ilhas fotovoltaicas hoje. Que eu não estou dizendo que ilha fotovoltaica também não gera dano ambiental, porque gera, né? Você tem deslocamento de aves, por exemplo, porque você tem um monte de placa rebatendo o sol, a ave não vai passar para aquele lugar. Então, você tem um processo migratório, sim, tem um impacto. Mas esse impacto ainda é menor do que você colocar 4 milhões de toneladas de CO2 no sistema todo ano, sabe? Sendo que Brasília, por si só, já gera 7 milhões de CO2. Então, essa termoelétrica é o grande desafio. A gente sentou com a Prodema aqui no DF, tem um diálogo com o IBAMA, só que a parte técnica está avançando para dizer, não, a parte técnica é permissível, agora é um debate político. Brasília vai querer ou não, então a gente está pressionando o governo do Distrito Federal a dar a sua opinião, né, de dizer se realmente é uma termoelétrica que faz sentido. E a gente vai lutar exatamente para denunciar isso. Chegando para o final, então, agora, a gente quer saber, falando de cobranças do governo do Distrito Federal nas políticas sociais. Como é que o GDF está demonstrando essa política social, essa responsabilidade com a população? Então, tem um debate que nós temos que fazer, que primeiro qual é o nosso objetivo quando o assunto é política social? A gente vai querer perpetuar o processo de empobrecimento e manutenção desse status quo ou a capacidade de superação e autonomia popular? Então, são dois projetos que precisam estar na mesa. O nosso é de autonomia popular. O nosso é de superação da pobreza e fazer com que o ciclo virtuoso chegue para essas famílias a partir de políticas públicas. Eu não faço isso só com transferência de renda, porque a transferência de renda em quem está empobrecido, ela não vai conseguir superar suas relações. Então, quando a gente fala sobre política social, e a crítica ao governo Ibanez é essa, por exemplo, o governo Ibanez gosta de ir para a empresa e dizer, nós estamos com o maior programa do Bolsa Família, que é o Bolsa Local, né? Que é 400 mil famílias. Eu teria vergonha de fazer uma propaganda dizendo que eu aumentei o atendimento dessas famílias. Eu consegui fazer com que as famílias saíssem do sistema. Eu consegui fazer com que as famílias tivessem política habitacional, que tivesse escola e creche, porque isso é um debate que ninguém trata sobre creche. Eu não estou falando creche como depositório de crianças, mas hoje, qual é o perfil das periferias do Distrito Federal? São mães solteiras. Mulheres que têm que sair todo dia para trabalhar, seja na informalidade ou na formalidade, e não tem aonde deixar seus filhos. Acaba que 1/3 do seu salário é para pagar mãe crecheiras ou uma creche particular para ela poder conseguir sobreviver. Se essa mulher paga um aluguel e paga a creche, ela sobra quase nada no mês para ela. Então ela está só sobrevivendo, ela não consegue no final de semana levar o filho dela para o parque. Ela não consegue se permitir ter o espaço de lazer, também saúde. Ela começa a adoecer mentalmente também, porque se sente fora da rede de proteção. Então política social não pode ser um cartão, um crédito nela. Política social tem que ser global, uma sobreposição de ações. Eu tenho que garantir creche e escola para essa geração, política de moradia habitacional decente, próximo do meu lugar de trabalho, porque isso também é um debate, eles colocam a gente cada vez mais distante, né? Vão criar um lugar longe do trabalho, onde eu tenho que aumentar meu fluxo de distância, ou eu
tirar mais uma renda da família para adquirir um carro, porque senão eu não consigo chegar. Se depender do transporte que não é vocacionado, né? Porque quando eles pensam uma faixa exclusiva para ônibus, eles criam mais uma para cá. O carro aqui manda nessa cidade, tem estacionamento para parar o carro. Você pode estacionar um carro aqui no estacionamento de fora aqui e ficar 8 meses vindo buscar ele depois. Você não tem um custo nenhum. Talvez o que pode acontecer é alguém tentar furtar ele alguma coisa. Mas se tiver uma segurança em volta, seu carro fica ali sem ônus nenhum. Você não tem nenhum lugar do mundo que faz isso. Você parar um carro e deixar ele um tempão parado. O carro custa mesmo. E custa porque ele impacta uma série de coisas. Eu uso o carro todo dia agora. Primeiro que às vezes eu rodo 4 cidades num dia. Mas é constrangedor, porque às vezes você está ali rodando e você sabe que a mobilidade facilita, enquanto tem pessoas que vão passar 2 horas para chegar no mesmo trechinho que eu fiz em 40 minutos. Então, política social é pensar tudo isso. Então, hoje, a crítica ao governo do Distrito Federal é exatamente, ele não tem um projeto que supere as pessoas a um projeto de sociedade emancipatória e que ele tenha a sua salvaguarda de mobilidade social. Você tem uma perpetuação, você dá lá o vale alimentação, por exemplo, que é o cartão prato cheio. Você dá o cartão prato cheio, mas não tem a gente não tem profissionais no CRAS e no CREA suficiente para acompanhar aquela família, para fazer ela se integrar em outras políticas de capacitação técnica profissional, de educação, de entrar na universidade, sabe? De melhorar a sua formação para conseguir ter um emprego melhor, que pague melhor ela. Você não tem isso. Você não tem, eu te dei o cartão, olha que legal. Mas qual é a minha realidade de vida? Sim. Por exemplo, eu canso de ver gente chegando para a gente com a denúncia. Max, teve famílias que ganhou cartão material escolar e acabou não comprando o material escolar do filho. Aí eu falei, então, é uma denúncia, né? Porque o cartão é destinado a material escolar. Sim. Onde foi? Naquela papelaria. Você chega na papelaria, a papelaria tem a parte de papelaria, tem a parte de mercadinho. Sim. Né? Costuma ter lá o óleo, o arroz, o feijão, o leite, né? O açúcar, etc. lá, só não tem a carne. E tem os cadernos, tem tudo. Em algumas papelarias de bairro. Aí você fala assim, vem cá, o problema é que a família está com fome, né? E às vezes o cartão, entre o material escolar e não morrer de fome, mas ela tem o prato cheio, só que o prato cheio não dá para o mês todo, né? Não fecha a conta. Ela tem... Então, você percebe que você quer arrumar um problema, mas você gerou outros, você não superou outros, né? Então, primeiro a gente precisa fazer um diagnóstico geral disso, né? Fazer melhorar a qualidade de vida das pessoas. O cartão e as políticas sociais são boas, não estou dizendo que é ruim, acho que ela é importante, mas ela tem que vir atrelada a uma equidade. Então, se eu tenho aqui mães em vulnerabilidade, filhos em vulnerabilidade, além do cartão, eu preciso acompanhar essa família. Tem famílias com ciclos de violência históricos que perpetuam na família. Então, como é que eu intervenho coletivamente, comunitariamente nisso? Então, acho que essa é a maior crítica que nós temos hoje, né? Uma cidade que está cada um por si. Cada um na sua civirologia. Não estamos debatendo quintais produtivos, não estamos debatendo hortas comunitárias, não estamos debatendo saúde coletiva, não estamos debatendo habitação popular, não estamos debatendo... E aí acho que qualidade de vida é um bom nome, um bom termo, né? Então, o que nós temos é um governo pautado em obra, que agora quer comprar um banco por 2 bilhões de reais, uma parte do banco. Com 2 bilhões de reais a gente construir escola capaz de zerar a quantidade de vagas que nós temos dentro do sistema, porque as salas estão lotadas. Com 2 bilhões você zerava o chamamento dos professores, você melhoraria a vida dos enfermeiros. Então o problema não é dinheiro nunca, o problema é visão política do que a gente quer. E você tem uma visão política hoje que é negócio. São empresários que estão no poder, no seu almoço de quarta-feira e quinta-feira, nos seus jantares de sexta-feira, negociando entre eles, enquanto a população vai ficar com a migalha de um cartão. Ele vai dizer que aquele cartão é suficiente e está legal para ele, sendo que não está. Então, essa vai ser a nossa luta sempre quando a gente conseguir emancipar o nosso povo. Certo. Muito grata, chegamos ao final. Agradecemos quem ficou. Agradeço sua participação, deputado. Bom falar contigo, bom estar com vocês aqui. Tá bom, muito grato. Sempre à disposição, não, chama a gente que a gente gosta. Tá bom. Um abraço.